Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 877 blogs diários e minguando até 413 dias, 10 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 877 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final, Parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título: Armagedon, Batalha Final, certo? Estamos na parte 2. Subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida, parte 7. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A playlist da YouTube Music, para que vocês queiram fazer um trabalho de conscientização, né? Você pode economizar energia se tiver um plano pago. Então, essa é a playlist da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização. Às vezes você está na rua, você quer desligar a tela do seu celular, você pode usar o YouTube Music, muito interessante. A playlist Melhor das Melhores, né? Todas as minhas playlists formado com 100 blogs diários, né? A melhor da melhor, explica um blog de cada um, certo? Dessa playlist. Aproveite o seu tempo e dedique o melhor vídeo, né, da playlist produzido, o melhor vídeo das playlists produzido dentro deste blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização, essa é a minha descrição, um blog antes, um blog depois, abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, a playlist do YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Esse vídeo com essa playlist com 40 blogs diários, O Diabo Assediou em Mim. Muito interessante vocês fazer o trabalho de conscientização por eles. Lá explica muitas coisas para que você possa compreender de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta sua força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, imagem
determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, certo? Esses são os 8 elementos dessa Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Muito interessante esse trabalho de conscientização. É só vocês acompanhar que tudo muito interessante, certo? Acompanhe, faz o trabalho de conscientização, não deixe de estar acompanhando pela descrição do vídeo, ou deixe um blog antes, um blog depois. Deixe também a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Às vezes você queira saber de tudo que for ali, que tudo for dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a leitura do contexto e vocês podem acompanhar por esse blog diário que eu faço a leitura corrida de tudo. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. Vamos lá. A vida é relativa para o corpo é relativo para o tempo. E é no tempo que forma um mundo infinito de possibilidades. Relativo ao tempo desta relação na legitimação da frutificação social e o que já tenha dentro da sociedade. Quando explicando coisa social, explica a fama e reputação desta fama. Esta fama é relativo sobre a sabedoria e o conhecimento desta sabedoria. E o que passar, e o que possa ser relativo apenas e que passa a ser relativo apenas quando o mentor de corpo estiver vivo. A partir daí, a sabedoria passa a ser conhecimento, e coisa que determina este conhecimento, explicando estrutura, ambiente desta estrutura. Isto explica que o legado determinado na consciência de um sábio é conhecimento e estrutura social. E isto sim, a sabedoria construída passa a ser fruto objetivo do tempo relativo, explicando estrutura e comportamento desta estrutura. A fama pode representar muita coisa dentro da sociedade e dificilmente esta fama vai ser uma realização pessoal. E quando estiver aplicado, e quando estiver aplicado no corpo simples de entendimento simples. E é aqui que o falso bem entra para corromper o que você já tem, a vida de Deus, no seu íntimo, por influência desta fama. Assim como o sábio não se realiza com a fama, assim também o tolo não se realizará como sábio, mas o sábio, ele pode se realizar com outro sábio. A fama explica tudo que estiver na esquerda do corpo. O corpo simples explica a vida, e tudo que estiver na direita do corpo explicando a consciência única, explicando uma consciência única, um corpo único, uma realização única. Esta realização é a forma em que este corpo vai se realizar com possibilidade flexionada com várias coisas que tenha dentro da sociedade. Geralmente, esta realização é o que você dá e não o que você recebe. E isto sim, para que a fama não corrompa o sábio. Muito interessante, muito continuado esse blog diário. Se vocês não viram o blog anterior, vai lá, né?
eu comecei a falar da nossa purificação, como é que a gente mantém o nosso corpo limpo. Esse corpo limpo que nós falamos é a sabedoria da gente sabermos lidar isso dentro da sociedade, ser relativo à minha, preservar o meu espaço, a minha vida e preservar o espaço do outro com sabedoria. A sabedoria ela não explica nada que é conhecimento, ela explica o que é a vida relativa para um e para o outro. Se eu entrar dentro de uma vila, se eu tenho sabedoria, eu vou lá e saio de lá tranquilo, certo? Eu vou tratar as pessoas bem, que eu vou saber que tudo é tudo aquilo que eu dou, eu atraio para mim, tudo aquilo que eu dou de negação, nego a pessoa, atrai para mim, certo? Se eu entrei dentro de um lugar, eu vejo que a pessoa está em crise, eu vou lá, ao invés de eu ficar tranquilo ali, relacionando aquela ideia, eu vou lá e coloco mais lenha na fogueira, sei lá, ficar assediando aquele corpo lá, provocando aquela pessoa. Isso não é sabedoria, isso é ignorância. E quando você apresenta isso, fica tudo negado. Entenda isso. A vida é relativa para o corpo é relativo para o tempo. E é no tempo que forma um mundo infinito de possibilidade. Então, a partir do momento que você manifeste coisas, você tem um mundo infinito de possibilidade. Esse mundo infinito de possibilidade pode explicar qualquer coisa que já tenha dentro da sociedade ou pode explicar até mesmo a sua sabedoria, a sua vida, o estado consciente da sua vida, certo? Quando é o estado consciente da sua vida, você vai administrar aquilo que é a sua consciência e aquilo que é a consciência do outro, aquilo que é seu interesse e aquilo que é interesse do outro, aquilo que você pode acrescentar em outra pessoa e aquilo que a pessoa possa acrescentar em você. Existe várias formas, tudo perceptível, tudo por etapa. Não é questão de você ganhar o mundo de um dia para o outro, não é isso. Você vai passando um caminho, você vai acrescentando as pessoas, isso vai determinando que você é uma pessoa sábio, certo? Que você tem sabedoria, que você está acrescentando. Geralmente o sábio ele acrescenta na vida das pessoas, ele não diminui nada na pessoa. Eu vejo até mesmo as coisas mais negadas que tem dentro da sociedade, ideologia, se você for olhar, você vai ver que tudo que as pessoas fez é acrescentar. Por quê? Não adianta, a pessoa está com crise, você vai chegar lá e vai matar aquela pessoa porque ela está com crise. Ah, você está com demônio, eu vou matar você. Não é isso. Deixa a pessoa livre, flexionada, livre. Isso significa que está trabalhando a consciência dela, o estado de consciência dela. Para isso é sabedoria. Dá sabedoria porque nós estamos lidando diretamente com a vida da pessoa, né? Não é com nossos planos objetivos. Não é eu chegar aqui, eu sou o rei, vocês se prostram diante de mim, senão todo mundo vai morrer. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é eu chegar aqui, deixar as crianças flexionadas, deixar ela trabalhar a consciência dela, deixar ela desenvolver isso dentro da sociedade, da forma que ela entender, e quando ela entender, vai ficar tudo certo. Então, isso determina sabedoria, ok? Logo, as pessoas não reconhecerão, né, no tempo de Guerra Fria, as pessoas não reconhecerão esse sábio que está dentro da sociedade, não vai ser reconhecido, ok? Porque as pessoas têm mente muito capitalista, só quer a forma de ter e tal, vai gerar crise sobre uma coisa ou outra, sobre o sexo, está certo? E o sábio, muitas das vezes, hoje, no tempo de Guerra Fria, ele também sabe que as pessoas gostam de sexo e dinheiro, então eles usam essas duas também, faz ideologia para isso, para deixar flexionado. Para quê? Respeitar as pessoas. Porque como é que é? Eu sou o rei, vou matar todo mundo que tiver em crise porque eu vou fazer uma sociedade correta? Vou separar uma pessoa para Deus? Não existe isso, não. Todos nós somos de Deus e pronto, acabou. Então nós temos que trabalhar o estado consciente dela e aplicando logo naquilo que ela está pensando, no comportamento dela, deixando ela flexionada de uma certa forma, para que ela possa ganhar a sua consciência própria e formar uma raiz, purificar o seu corpo. Depois vem um trabalho mais intenso de purificação. Esse blog diário está muito presente aí, né? Só vocês acompanharem e fazer esse trabalho de conscientização aqui junto comigo, vai ficar muito bom, ok? Entenda isso. Então, a vida é relativa para o corpo é relativo para o tempo, e é no tempo que forma um mundo infinito de possibilidade. Relativo ao tempo, né? E relativo ao tempo. Mundo infinito de possibilidade e relativo ao tempo desta relação, na legitimação da frutificação social.
e o que já tenha dentro da sociedade. Legitimação, legítimo são aquela fruto legítimo. Cada um de nós tem a nossa forma legítima de frutificar. Isso não mistura com o outro. Pode olhar aí. Por exemplo, vamos falar isso para você entender. Você tem o máximo aqui, ó, eu estou me expressando, estou dando direto com a expressão. Tudo que eu penso é aquilo que eu dou, certo? Se eu tenho uma coisa boa, eu dou uma coisa boa. Se eu tenho uma coisa ruim, eu frutifico uma coisa ruim. Então, isso é a minha legitimação. As pessoas olham para você e vê a forma que você está frutificando. Isso é legítimo, isso é seu, certo? Independente de qualquer coisa, se você está manifestando uma crise ou se está acrescentando na vida da pessoa, isso é seu, é legítimo seu. Entenda isso? Então, em relativo ao tempo desta relação, né, legitimação da frutificação social, e que já tenha dentro da sociedade. Quando explicando coisa social, explica a fama e a reputação da fama, né? Quando você vai para dentro da sociedade, você vê que quando você fala de fama, você depende de outras pessoas, você se torna dependente. Você depende, você faz coisas para atrair outras pessoas, né? E vai atraindo aquilo para você, né? Tá. Então isso é a fama, entenda isso, ó. E o que já tenha dentro da sociedade. Quando explicando coisa social, explica a fama e a reputação dessa fama. Essa reputação, ela pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, certo? Determinando aquilo que é a fama, né? Reputação, fama, pode ser uma reputação boa, você tem uma reputação boa, você tem uma frutificação boa, né? A fama que você tem da sua frutificação, lembrando que tudo é frutificação, fama, tudo é frutificação, você relaciona, é tipo um relacionamento, é a mesma expressão de que um relacionamento é você, sei lá, relacionar várias pessoas, fazer conexão com várias pessoas, certo? Você ser conhecido dentro da sociedade, fama, conhecimento, relacionamento, frutificação, tudo lá fora, certo? Não tem nada, esse negócio de fama não tem nada a ver com a sua sabedoria, aquilo que você está dentro de você, não tem nada a ver, você é palavra, você é vida, você é corpo, isso determina o sábio pela palavra, pela vida e pelo corpo, isso determina a sabedoria do homem, certo? Aquilo que vem para fora, para a frutificação, são possibilidades, ela gera muito infinito de possibilidades, pode ser uma reputação boa, pode ser uma reputação ruim, pode ser uma fama boa, pode ser uma fama ruim, várias possibilidades. Quando explicando coisa social, explica a fama e a reputação desta fama. Esta fama é relativa sobre a sabedoria e o conhecimento desta sabedoria, né? E, e, e que passa a ser relativo apenas quando o mentor de corpo estiver vivo. Aqui eu estou dizendo, ó, quando a gente falando de sábio, por exemplo, toda obra que veio na consciência de um sábio, tudo que foi manifesto aqui, depois isso só vale o reconhecimento, a reputação, o reconhecimento, sei lá, qualquer coisa, o reconhecimento só vale quando você estiver vivo. Morreu, acabou. Não tem mais. Não tem conexão nenhuma mais. Acabou, 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 acabou. Morreu, acabou, não tem, certo? O que tem aí pode complementar uma sociedade, mas tudo isso fica parado dentro da sociedade, transformando em conhecimento. Você vê, todos os cientistas, Albert Einstein, por exemplo, todos eles deram e tudo está parado, ninguém conhece mais essa pessoa, ninguém sabe quem é, sei lá, qualquer coisa. Vocês conhecem o que deixou parado aí, a obra dele ficou parada aí dentro da sociedade, tudo fica aí parado, né? E as pessoas relacionam isso no livro, relacionam isso no filme, relacionam isso em outras coisas, mas ninguém mais vai ter relacionamento com ele, porque o relacionamento se trata de quê? De corpo a corpo. Eu estar diante da pessoa, a pessoa diante de mim. E é isso que determina. Passou disso, né, nós não sabemos mais de quem é a pessoa, né, quem é essa pessoa, se, sei lá, qualquer coisa, certo? E quando eu não estou diante da pessoa, eu não posso tirar minha conclusão se ele foi aquilo mesmo que as pessoas estão dizendo por aí. Eu ouço o que o livro diz, que a pessoa diz, certo? Ou seja, nesse momento aqui você está lidando diretamente com as minhas palavras, vocês podem conhecer de mim uma coisa e outra, mas certo? Mas os mortos você não pode conhecer dos mortos, você não pode conhecer dos mortos, entende isso? Então depois que ele morre, o sábado tudo se torna conhecimento, ok?
Esta fama é relativa sobre a sabedoria e o conhecimento desta sabedoria, né, e que passa a ser relativa apenas quando o mentor de corpo estiver vivo. A partir daí, a sabedoria passa a ser conhecimento, né, o que eu estava dizendo. E coisa que determina este conhecimento, né, explicando estrutura, ambiente dessa estrutura. Isto explica que o legado determinado na consciência de um sábio é conhecimento e estrutura social, né. Ou seja, o legado é isso. Por exemplo, por que que eu quero estou dizendo isso? Olha, a realização pessoal não é mesmo que uma estrutura, não é a mesma coisa que tá para mim realizar, eu preciso da minha palavra, eu preciso da minha vida, eu preciso do meu corpo presente. E nesse tempo, por exemplo, eu estou me realizando com este blog diário, mas daqui um tempo eu posso estar me realizando com outros tipos de coisas, certo? Então, tudo isso é relativo, vai se movendo, não determina que eu tenho que ficar, né, parado, se eu quando eu estou vivo, não determina que eu tenho que ficar parado somente, realizando somente numa coisa, eu tenho várias outras possibilidades, 1000 outras possibilidades de me realizar. Mas quando a gente morre, as pessoas pegam essa estrutura, né, e começa a estudar ela, e, né, porque ela fica parada na sociedade, e aí nós começa a movimentar isso na forma do nosso conhecimento. Mas você entende que você não vai ter mais essa ideia de estar relacionando corpo a corpo, né? Se você conhecer um professor, por exemplo, você vai ver que não é a mesma coisa. Se o professor dá aula para você presencial, você está lá, você não vai ver que não é a mesma coisa de você conhecer a matéria de uma pessoa que já morreu, né? O professor está lá, ele vai passar a ideia dele, ele vai estar presente ali, vai ser relativo, criam muitas possibilidades quando o professor está dando aquela aula ali, não é, mas aquela pessoa que não está mais presente já é outra coisa, entende? São conhecimentos não parados, o professor está começando a mover esse conhecimento por interesse, por uma estrutura, por um interesse social, qualquer coisa. Pega a obra da pessoa e começa a ensinar isso. Então, a partir daí, a sabedoria passa a ser conhecimento, né? A sabedoria passa a ser conhecimento. Depois que o sábio morre, a sabedoria passa a ser conhecimento. E coisa que determina este conhecimento. Tudo que eu estou dizendo aqui, só para vocês entenderem, fazer a percepção que a sabedoria são coisa viva, são coisa vivo, são coisa que é relativo, correlativo. Ele não para, ele não fica parado que nem o conhecimento. O conhecimento fica parado, mas a sabedoria não, ela não para. Para mim determinar a minha sabedoria, eu tenho que entender as possibilidades de realizar, não realizar, de ser com a pessoa e não ser com a pessoa, de várias mil bilhões de possibilidades no tempo, na sua caminhada, na sua jornada. Mas agora, o conhecimento não, ele já, você toca, o homem toca nele, já fica parado. O homem tocou, já fica parado. Então, entenda essas diferenças, certo? Sabedoria é coisa viva. Agora, conhecimento são coisas que param. Se o homem morre, fica parado dentro da sociedade. Entenda isso. Então, a partir daí, a sabedoria passa a ser conhecimento, e coisa que determina este conhecimento, explicando a estrutura, ambiente desta estrutura. Isto explica que o legado determinado na consciência de um sábio é conhecimento e estrutura social. Isto sim, a sabedoria construído passa a ser fruto objetivo do tempo relativo, explicando a estrutura e comportamento da estrutura. Entendeu? Então, olha só, isto sim, a sabedoria construída passa a ser fruto objetivo. Tudo que você construiu com sabedoria passa a ser fruto objetivo. O fruto objetivo são coisas que ficam paradas dentro da sociedade, que você não vai ter mais contato corpo a corpo com aquela pessoa, que você vai ficar ali com uma coisa para você estudar, fazer qualquer coisa. Entenda isso. Quando você faz essa análise, você entende que as coisas vai ficando simples. Algumas coisas é necessário que fiquem no meio do caminho para que vocês possam viver a sua vida. É muito necessário. Muitas coisas que você viveu é necessário que fique no meio do caminho. Fique. Muitas coisas que você viveu. Muito, muito, muito. Pode olhar aí. Todas as pessoas que veio de lá para cá, muitas coisas. Nós sentimos necessidade de esvaziar nossa memória, né, para
para religar para uma consciência boa, começar a deletar tudo e começar a vir desligando tudo. Então, tudo tem uma forma de você começar e tem uma forma de você terminar para você começar de novo, entenda isso. Muitas coisas você tem que deixar no meio do caminho para você se realizar. Muitas coisas você tem que deixar no meio do caminho. A sua memória, você não precisa memorar a ignorância das pessoas, você não precisa memorar coisas ruins que pessoas não acrescentou na sua vida, deixa isso tudo parado, certo? Eu estou dando uma ideia aqui que é a mesma coisa com o sábio. Se uma vez eu quero me realizar, eu tenho que focar no tempo presente da minha realização. Eu não vou olhar para trás e vou ficar, olha que obra grande, sei que tem lá, obra grande? Para quem obra grande? Hum? Eu só tenho uma realização, uma forma de realizar, estou no tempo aqui, e muitas das vezes, né, ou, sei lá, entende? As construções, elas não determinam a nossa realização, ela pode te dar alguns benefícios, né? Não são todos, porque as coisas são relativas, certo? Entenda isso. Então, vamos lá. Explicando a estrutura e o ambiente dessa estrutura. Isto explica que o legado determinado na consciência de um sábio é de conhecimento e estrutura social. Isto sim, a sabedoria construída passa a ser fruto objetivo do tempo relativo explicando a estrutura e comportamento dessa estrutura, certo? A fama pode representar muita coisa dentro da sociedade e dificilmente esta fama vai ser uma realização pessoal. É ou não é? Sim ou não? Você acha que as pessoas que têm fama, você acha que ela consegue relacionar? Você acha que ela consegue se realizar com essa fama? Não. Ela pode sentir uma nostalgia sobre uma coisa ou outra por não conseguir fazer percepção, que isso não tem nada a ver com a vida dela, certo? Mas o que que influencia elas, elas buscarem fama? Intenção, a intenção dela, a intenção dela adquirir poder econômico, então isso influencia ela, certo? Você vê que todas as coisas que nós vamos buscar são aquilo que a nossa intenção, é aquilo que a nossa intenção influencia. Se você fizer uma boa intenção daquilo que é a sua vida, você vai ver, eu vou ser um corpo simples, de entendimento simples, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma vida e tenho um corpo. Às vezes vou falar isso para você entender, eu me realizo com a menor coisa, coisa mais simples. E muitas das vezes eu nego a minha realização para mim estar presente no blog diário, construindo coisas, certo? Construindo coisas para dentro da sociedade, só para que vocês entendam. Mas às vezes eu me realizo com uma coisa tão simples, às vezes no vazio mesmo, assim, no nada. No meu trabalho, eu me realizo, eu fico grato a Deus. Às vezes eu vou para um lugar onde eu quero ir, eu me realizo, coisas simples. Aí eu fico, nossa, se se eu tivesse escolha na minha vida, vou falar isso para você entender de novo. Se eu tivesse escolha na minha vida, o que que eu queria? Eu correria atrás de coisas construídas, construir coisas? Não, uma coisa simples, um emprego simples, nesse mesmo nível, eu fazer uma economia, vou guardar o meu dinheiro, vou me realizar suave, nada mais, suave. Eu vejo que isso acrescenta, mas também eu vejo que os planos de Deus é bom, é muito bom, gratificante de construir coisas, de construir ideias para as pessoas se realizar, para você acrescentar na pessoa, para as pessoas também ser beneficiado, certo? E isso também é bom. Então, de qualquer forma, dos dois, se eu colocar na balança, vai ser a mesma coisa, certo? Vai ser a mesma medida. Por causa de quê? Por causa da intenção. Eu entendo que a minha intenção é única, a minha realização é única, e que eu realizo com coisas simples. Mas a intenção de Deus, né, para todas as pessoas, para a gente adquirir um mundo bom, conectado com Deus, também é bom. Então, coloca na balança das mesmas coisas. Às vezes o sacrifício vale a pena, e às vezes a gente negar a nossa realização também vale a pena, porque vale a pena, só eu calculo, coloco tudo isso na balança e eu entendo que vale a pena e muita pena porque o trabalho de Deus é grande, só para vocês fazerem a percepção, ok?
A fama pode representar muitas coisas dentro da sociedade. Dificilmente esta fama vai ser uma realização pessoal, né? Dificilmente essa fama vai ser uma realização pessoal. E quando é que ela pode ser? Existe possibilidade, né? Um mundo infinito de possibilidade, a fama pode ser uma realização. Quando é que ela pode ser uma realização? Quando eu estiver ganhando dinheiro, um recurso financeiro, minha economia melhora, né, as minhas condições melhoram, as possibilidades de eu estar me realizando com mais coisas dentro da sociedade, sei lá, e vários projetos para a gente desenvolver, né, sobre o poder econômico, sei lá, muitas coisas, certo? Entenda isso. Ou seja, né, entenda isso. E quando eu estiver e quando eu estiver aplicando no corpo simples, de entendimento simples, e é aqui que a fama, né, bem, aqui que a falsa fama, aqui que a falsa, que, vamos ler tudo desde o início, vamos lá. A fama pode representar muita coisa dentro da sociedade e dificilmente esta fama vai ser uma realização pessoal. E quando eu estiver aplicando no corpo simples de entendimento simples, e que a fal é aqui que o falso bem entra para corromper o que você já tem, a vida de Deus, né, no seu íntimo, por influência desta fama. Vamos ver se eu consigo introduzir essa ideia. Você já parou para pensar o quanto você tem uma intenção no seu íntimo e só você sabe disso? Você sabe também que essa intenção é uma coisa negativa, mas você sente bem com ela, ela tá te matando, ela tá te acabando com você, você está relacionando muitas dependências emocionais sobre a sua intenção, você está se sacrificando e você está vendo que nada vale a pena, mas você se insiste naquilo cegamente, então aquela influência, aquela intenção, aquela influência que está te motivando as coisas, ela vai também te consumindo, te destruindo. Você entende essas possibilidades? Então, ó, quando eu estiver explicando o corpo simples de entendimento simples, é aqui que o falso bem entra, né? Para corromper o que você já tem, né, a vida de Deus no seu íntimo, por influência da fama, né, uma influência da fama. Essa influência da fama que eu estou dizendo, são coisas que você determina que esse é bom, mas não é bom. É uma crise, é uma coisa que você está negando da sua vida, é uma coisa que você está negando de Deus, né, para você se realizar, porque você se acha a pessoa mais importante, né? Não que não seja, mas quando eu tenho uma ideia equivocada, para me relacionar a uma dependência de ter alguma coisa, de adquirir uma fama, adquirir uma coisa de qualquer custo, sem reconhecer a minha intimidade com Deus, sem reconhecer a minha forma de realizar pessoal, minha forma de realizar. Eu conheço todas as minhas formas de realização pessoal. Eu sei das possibilidades, daquilo que é a minha intenção, os meus planos, objetivos, tudo bem calculado na minha consciência, mas quando você não sabe disso, o que você quer, você começa a ser manipulado pela sua própria intenção, pelo aquilo que você acha que é correto, pelo aquilo que você acha que vai dar certo, sei lá, qualquer coisa. E quanto mais você força, mais você fica negado no seu íntimo, certo? Entenda isso. Então, assim como, vamos lá, vamos recapitular aqui. Enquanto eu estiver aplicando o corpo simples de entendimento simples, né? E é aqui que o falso bem entra, né? Para corromper o que você já tem, a vida de Deus no seu íntimo, por influência desta fama. Assim como um sábio não se realiza com a fama, assim também o tolo não se realiza com o sábio, né? Mas o sábio, ele pode se realizar com outro sábio. Essa é a expressão muito, muito interessante. Olha só. Assim como um sábio não se realiza com a fama, o sábio não se realiza com a fama. Porque o que, que o sábio realiza? Ele realiza com a palavra, ele realiza com a sua vida e realiza com o seu corpo. A frutificação, ele entende que é possibilidade. O relacionamento ele entende que é possibilidade. Pode dar certo, pode não dar certo.
A alegria, a tristeza, tudo isso é uma possibilidade quando você relaciona isso a outra pessoa, de você, a pessoa acrescentar para você e você acrescentar para você, você acrescentar para ela e ela acrescenta. Tudo para ele se torna possibilidade. Não tem nada certo para um sábio, não existe nada correto, não existe nada certo. Tudo é uma possibilidade e dessa possibilidade ele vai se realizar com a sua palavra, com a sua vida e com o seu corpo, numa forma consciente, com a intimidade que ele tem com Deus, ele vai se realizar no íntimo. Não é realizar com todas as pessoas, não é realizar com todas as pessoas, realizar no seu íntimo. A realização é íntima. Todas as realizações são íntimas, ele volta para dentro para ser íntimo. É você agradecer a Deus pelo aquilo que você conseguiu, né, de expressão, de dar, acrescentar na vida das pessoas. Então a realização é a gente pode olhar aí, ver se algum sentimento meu desabita. Não desabita. Eu posso expressar, posso criar possibilidade, posso tentar demonstrar, mas ninguém sente o que eu sinto, eu não sinto o que você sente, e você não sente o que eu sinto, então significa que a realização é única. A realização não é fama, não é, são coisas simples, de entendimento simples, são uma oportunidade que você tem. Então, a partir do fruto, você cria um mundo infinito de possibilidade. E esse mundo infinito de possibilidade pode ser qualquer coisa. Pode ser, né, até mesmo as coisas mais ruins que você queira, certo? Mas aí a fama não realiza ninguém, certo? Não realiza, ela é uma espiritualidade de Deus, é uma espiritualidade de Cristo, certo? Né? Deus consegue realizar com todos. Nós, corpo simples, de entendimento simples, nós não conseguimos. Se nós temos uma estrutura aqui, nós temos que ter consciência de que nós estamos fazendo para Deus, só isso, só isso. E a realização continua sendo única para mim, única para você, e é isso, não muda nada. A fama, o que você conseguiu? Você alcançou as pessoas? Você falou da vida, falou de formas de que Deus, de conectar Deus à pessoa, qualquer coisa, ajudou ela a se livrar da. Beleza, tudo isso aí que foi para Deus, não foi, porque a realização continua sendo única, a simplicidade do homem é única, a porta é estreita para que nós possamos passar para ela numa realização única. Entenda qualquer coisa, a fama são possibilidades, ela não te dá nada. Entende isso? Olha, assim como o sábio não se realiza com a fama, assim também o tolo não se realiza com a fama, não se realiza com o sábio. Por que, que o tolo não se realiza com o sábio? Porque isso é uma coisa muito delicada, porque o tolo ele já vai estar em crise, sabe? Ele não vai conhecer quando é Deus e não vai conhecer quando é uma coisa, pessoa propagada e que ganha só mídia dentro da internet. Aí ele vai falar uma coisa para se ter coisa, ele não vai saber, certo? O sábio, ele não se realiza com a fama, né? Mas o tolo ele também não realiza com o sábio, né? O tolo não se realiza com o sábio, mas o sábio, ele se realiza com outro sábio, né? Eu já cansei de aprender coisas com outras pessoas, com outros sábios, que eu fui fazendo a percepção, fiz a leitura da consciência, do estado do nível da pessoa, falei, poxa, que pessoa grandiosa, Deus ali, né? Ah, Deus, beleza, você está orientando, você está fazendo um trabalho social nesse espaço aí, entendi, beleza. Então, só agradecer mesmo a Deus por essas pessoas que ajuda, que contribui, né, e que tá ajudando aí, de uma certa forma, a desenvolver tudo esse projeto de Deus, né, vamos falar isso diretamente. A fama explica tudo o que estiver na esquerda do corpo, e o corpo simples explica a vida, né? Ou seja, tudo que vai para fora é fama, são um mundo infinito de possibilidades, certo? São tudo um mundo infinito de possibilidades. E o corpo simples explica a vida. E tudo que estiver na direita do corpo explica uma consciência única. Olha só, de novo, vamos lá. Uma consciência. Tudo que estiver à direita do corpo explica uma consciência única, um corpo único e uma realização única, certo? A realização é o meu limite do que eu tenho para me realizar com o meu corpo. Eu não passo disso. Ninguém sente o meu corpo, nem eu sinto o corpo das pessoas. Com as minhas expressões eu formo possibilidade, certo? E dessa possibilidade eu posso acrescentar ou posso diminuir para as pessoas que estão me ouvindo, qualquer coisa. Então, a fama explica tudo que estiver na esquerda do corpo e o corpo simples explica a vida. E tudo que estiver na direita
corpo explica uma consciência única, um corpo único e uma realização única. Esta realização é a forma em que este corpo vai se realizar com possibilidade flexibilidade. Com possibilidade flexionada com várias coisas que tenha dentro da sociedade. Geralmente, esta realização é o que você dá, tá? Toda realização geralmente é o que você dá, e não o que você recebe. Isto sim, para que a fama não corrompe o sábio, certo? Então, quando o sábio, ele é uma fonte que jorra a vida eterna, qualquer coisa que vocês queiram entender. Então, você vê, você acha que de uma mina, de uma fonte, que você viu uma fonte de água subindo ali, está saindo. Você acha que aquela água ela vai, de uma certa forma, voltar para o mesmo lugar da fonte? Não, ela está jorrando, está fazendo o seu carrinho, está indo embora, está pegando o seu caminho, né, pelo riachozinho e vai embora, né? Entenda isso, certo? Minha, pensando aqui, a minha mãe comprou um sítio lá no fundo, lá tem uma fonte, tem um riachozinho que passa no fundo. Tô pensando em várias formas de fazer um caminho para ela passar. Mas você entende essas possibilidades? Depois que a fonte vai minando, ela vai pegando o seu caminho e não volta mais. Então, tudo que você dá, que você acrescenta, são coisas de sabedoria. Pode, no futuro, se tornar uma estrutura e conhecimento, e as pessoas fazerem estudo e tirar, diversidade de pensamento para estudar vários planos, né, várias formas de realizar. Aí, depois que você lidar com essa espiritualidade do conhecimento, aí cada um vai formar uma ideia da forma de seus conhecimentos, certo? Muitas coisas que foi desenvolvido assim dentro da sociedade, né? Hoje nós temos a estrutura porque as pessoas continuam estudando, né? Estudando, vendo as possibilidades. A internet ela veio sobre as possibilidades, né? Todas as coisas que veio, tudo vai se realizando, né? Às vezes você tem um livro aí de um Einstein, por exemplo, aí você pega, estuda aquilo, você já Einstein tinha uma ideia, você já vai ter outra ideia e vai acrescentando, são as consciências conectadas e Deus vai dando sabedoria para as pessoas e renovando isso, né, renovando isso no tempo real, certo? Mas aí o conhecimento ficou parado, tem aquela estrutura fica parada e as pessoas ficam relacionando isso com vários pensamentos sobre isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.